lindas margens plácidas de um povo herói no brado retumbante. E o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Olá, alunos e amigos do Lar de Fátima, tudo bem com vocês? Estamos no mês de setembro, mês do dia da independência do nosso país. Eu sou Luiz Thiago, professor do Lar de Fátima do Núcleo Maceno. Vamos para mais uma atividade do Lar de Fátima na web? Então vamos! Solta a vinheta, produção. Nesta videoaula, vamos aprender um pouco sobre o que foi a independência do nosso país e como que aconteceu todos os atos no momento da independência. Antes, gostaria de pedir que deixe o seu like, o joinha aqui embaixo e que siga nossas páginas no YouTube, Facebook e Instagram. E se for aluno do projeto, coloque aí nos comentários o nome completo e a turma que você pertence. Um exemplo, eu sou o Thiago da turma preta, eu sou o Thiago da turma vermelha. Mas professor, eu não tenho conta, como que eu vou fazer isso? Não tem problema, pede para o responsável entrar com a conta dele e você coloca lá aí nos comentários o seu nome completo, ok? E se possível, grave vídeo, tire fotos, fazendo e vendo as atividades para nos ajudar a saber se essas atividades estão chegando aos nossos alunos do Lar de Fátima. E também para funcionar como se fosse uma chamada, uma presença, como se fosse um dia de aula normal. Vamos para a independência? O Dia da Independência é celebrado no Brasil inteiro no dia 7 de setembro. E o 7 de setembro e a independência tem tudo a ver com o quê? Teatro! Verdade, sabia? Lembra lá nas minhas aulas de teatro que eu falei que o teatro começou com as questões dos rituais para os deuses gregos? Então, o 7 de setembro também é um ritual de independência do nosso país. Todos os anos todos nós saímos, né, nas grandes avenidas aí das grandes cidades celebrando este dia. Tenho certeza que neste momento, este ano, não vai acontecer pelo que a gente está passando, mas a gente tem que saber o que é o nosso 7 de setembro, a independência do nosso país. O 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da história da nossa independência. Foi nesse dia, em 1822, que Dom Pedro deu início à nossa trajetória como nação independente. Nação independente, professor? Sim, independente. Nós não éramos independentes só nós, não. Portugal era, digamos que, o dono do Brasil. Digamos que o Brasil era uma colônia de Portugal. Como assim, professor? Mais ou menos assim, vou dar um exemplo. É mais ou menos como São José do Rio Preto. Nós somos interior e temos uma capital. Qual que é a capital? É isso mesmo, São Paulo. São Paulo é a capital do nosso estado. Então quer dizer, São José do Rio Preto é o interior, capital. E vamos colocar agora, capital Portugal, interior Brasil. Então todas as ideias e tudo vinha primeiro da capital para cá. Nós éramos como se fosse o interior. E olha que a gente é uma nação muito grande em questão territorial, muito maior que Portugal. E atualmente o 7 de setembro é um feriado nacional que marca por comemorações públicas nas grandes cidades. Como num teatro,
vamos saber quem são os personagens que têm tudo a ver com a independência do nosso país. Primeiro, Pedro I do Brasil, ou Pedro IV de Portugal, apelidado de O Libertador, o Rei Soldado. É, tudo isso. Bom, era quando o quarto filho do rei João VI de Portugal e sua esposa, a rainha Carlota Joaquina, sendo assim, membros da Casa de Bragança. Pedro viveu seus primeiros anos de vida em Portugal, até que tropas francesas invadiram o país em 1807. O que, professor? Os franceses invadiram lá em Portugal? Os franceses foram lá e invadiram. O que eles fizeram? Saíram correndo para onde? Para o Brasil. Aí foi um momento muito legal do Brasil, onde o interior, que era o Brasil, se tornou a capital. O Brasil se tornou a crescer com a vinda da família real de Portugal para o Brasil. Pois é, forçando então a transferência de tudo. Sabia disso? A independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822, quando supostamente o Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, proclamou o grito da independência às margens do rio Ipiranga, no atual cidade de São Paulo. Independência ou morte? Independência ou morte? Com isso, olha só, com tudo isso, o Brasil rompeu as suas ligações com Portugal e considerou-se como uma nação independente. Professor, foi independente? Independente. Mas quais foram as causas dessa independência? Várias causas aconteceram. A independência foi um resultado de um processo de desgaste nas relações entre os colonos brasileiros e, sobretudo, da elite de Portugal. Eles já estavam, se arranhetando, já fazia bom tempo. Isso teve relações diretas com a Revolução Liberal de Portugal de 1820. Mas podemos considerar que tudo começou com a transferência da família real portuguesa para o Brasil em 1808. A transferência da família real foi uma consequência de era napoleônica e motivada pelas invasões de Portugal pelas tropas francesas. A mudança da família real portuguesa para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Foi pro Rio de Janeiro. Portanto, uma fuga. Após se instalar no Rio de Janeiro, foi iniciado o que ficou conhecido como período joanino. Esse nome fez referência a Dom João VI, regente que estava à frente de Portugal e só se tornou rei português a partir de 1816. Aqui no Brasil, Dom João VI realizou uma série de medidas que contribuiu para a modernização do Brasil. Modernização do país? Como assim, professor? Promovendo o desenvolvimento econômico e o florescimento cultural e artístico. O que, professor? Cultural e artístico? A partir do momento que a família real veio para o Brasil, também vieram junto com eles vários artistas e trouxe várias coisas. Aí sim o Brasil começou a se desenvolver, porque agora aqui virou o quê? A capital! Duas medidas de destaque foram a abertura dos portos em 1808, abertura dos portos do Brasil, todos os outros países vinham aqui se comercializar, e a elevação do Brasil à condição de reino em 1815. Com essas última medida, o Brasil deixou de ser uma colônia e tornou-se parte do reino português. Essa situação, no entanto, desagradou a muitos em Portugal. Como assim eles ficar mais desenvolvidos? Não pode. Assim, em 1820, estourou a citada Revolução Liberal do
Porto. Eles ficaram muito bravos, era uma revolução. Essa revolução mobilizou a elite de Portugal pelo desejo de reformas no país, que incluía o retorno do rei para Lisboa. Porque, professor, eles queriam que o rei que estivesse aqui voltasse para lá? Porque ele não poderia ficar aqui, tinha que ficar lá. Eles queriam que ele voltasse. O ponto de partida para o processo de independência do Brasil foi, portanto, a intensa da corte portuguesa, instituição à frente dessa revolução em Portugal, de revogar todas as medidas tomadas por Dom João VI durante o período joanino. Muita coisa aconteceu, tudo isso, né? Esse mês, então, isso é uma data muito importante para nós, o 7 de setembro. Lembre-se, eles saíram de lá por causa dos franceses, vieram para cá, o Brasil se tornou-se mais economicamente, o Banco do Brasil foi inaugurado também, lá Bom, isso foi só um pouco do que vem por aí nessas videoaulas. Todas essas revoluções, todas essas intrigas, aconteceu o quê? A nossa independência. Bom, antes de ir para o final do vídeo, gostaria de mandar um enorme abraço para a Mariana Miranda de Mendes, da turma azul, João Pedro da turma preta da tarde, a Melissa Honório da turma amarela, o José Henrique da turma preta, a Maísa Alves da Silva da turma preta, a nossa jogadora, a Manuela Faria da turma preta, Manu, o Nilmar da turma verde também, a Maria Eduarda Zerbinati da turma amarela, a Letícia Camargo, a Michele, o Carlos Henrique da turma verde, o Natanael também da turma preta, a Tayane da turma da tarde também, a Rita de Cássia, a Ana Beatriz da turma preta, a Maria Helena da turma vermelha. Um enorme abraço para todos vocês por ter curtido e por ter comentado nos vídeos anteriores. Ajuda muito o nosso trabalho. Deixe aí nos comentários qual é a dúvida que você teve desta aula. Prometo responder para todos vocês. Mande os comentários, é muito importante pra gente. Bom, queridos, essa foi mais uma videoaula do Lar de Fátima na web. Fique em casa. Lembre-se, se for sair, use máscara. Vai colocar o lixo lá fora, usa máscara. Lembra também, sempre passando um álcool em gel. Saiu também sempre lavando as mãos. Se puder também toma banho depois que saiu da rua, veio da rua, né? E não se esqueça do quê? De deixar o seu joinha. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. E lembre-se, siga a gente no YouTube, Facebook e Instagram. E se for aluno do projeto, coloca aí nos comentários qual é o seu nome completo e a turma em que você pertence. Manda fotos pra gente, vídeos, vendo e praticando as nossas atividades. Quem sabe você não aparece aqui no canal do Lar de Fátima? Já pensou? Tchau, um enorme abraço e até a próxima videoaula, que vai ser sexta-feira. Sexta-feira vai ter uma videoaula nova, beleza? Até sexta. Tchau!